Muito obrigado, companheiros, pela contribuição. Vamos aqui falar o seguinte, ó, sobre o nosso tema central, né? O STF votou uma decisão que está sendo muito exaltada aí por toda a esquerda de proibir o chamado orçamento secreto, né? O que era o orçamento secreto? Era uma forma de você direcionar emendas, né, ou seja, dinheiro aí a parlamentares, sem você nomear quem são os parlamentares. Entende? Então, por exemplo, você podia ficar aí fazendo um negócio que eles pudessem se negociar, mas aí você defendia um determinado interesse político para receber uma emenda, e aí você não podia dizer quem é o cara. Né? Isso daí foi feito assim à vontade durante o governo Bolsonaro. Né? O Congresso fez isso daí à vontade, fez um monte de negociata por meio do parlamento secreto, fez um monte de coisa para utilizando esse dinheiro e tudo mais. Né? E agora que o que é preciso o pessoal compreender? Agora que o Lula ganhou, eles proibiram o orçamento secreto para que o Lula não consiga fazer o que ele precisa fazer com relação ao Congresso. Porque é óbvio que o PT ia se utilizar disso daí para poder fazer negociações com o Congresso. É natural. Não existe outra forma de você trabalhar com o Congresso brasileiro. Né? Então, isso daqui... Inclusive, o Bolsonaro usou bilhões de reais do próprio orçamento secreto para fazer campanha eleitoral e tudo mais. Né? E aí eles querem usar isso daí, essa proibição, para procurar atacar o Lula, né, Uriel? Você viu esse caso aí? Pois é, né? Primeiro a gente teria que colocar que a política aí do Congresso é uma várzea total, né? O Centrão faz o que bem entende, só aprova quando ele é bem pago. É esse tipo de coisa que a gente está falando. E durante o governo Bolsonaro pode ter um orçamento secreto, pode ter tudo quanto é conchavo para aprovar as coisas, não importa, pode gastar bilhões de reais com orçamento secreto, etc. Mas no governo Lula, como é necessário aí um diálogo muito maior, inclusive do que o governo Bolsonaro, né? Muito maior mesmo, né? Porque a gente sabe que tem toda a pressão aí imperialista contra o Lula, eles não querem deixar o Lula negociar. Né? Todas as artimanhas possíveis, tudo que for aí necessário para o Lula poder fazer as negociações, é essencial nesse momento. Mas é óbvio, o STF, que falam aí que é o grande patrono da democracia e tudo mais, ele não aprovou. A votação, se não me engano, foi de 6-5, né? Com aqueles considerados mais de esquerda votando contra o orçamento secreto. Agora, podia esperar o Lula fazer os acordos também, né? Podia deixar aí para que o governo pudesse fazer, para ser mais justo, né? Mas obviamente que não é assim. A política, o STF, né, dizem que ele é imparcial e tudo mais, mas a gente sabe muito bem que a mão pesa aí para onde a burguesia manda. Não, e aqui, né, uma outra coisa que é engraçada é que tem uma parte da esquerda comemorando como se fosse uma derrota do Bolsonaro. Mas por que seria uma derrota do Bolsonaro? Bolsonaro tem mais 10 dias aí de governo e depois ele vai embora. Quem que vai ficar com a bucha aí de ter que se entender com o Congresso sem poder se utilizar do expediente que o Bolsonaro utilizou durante todo o mandato dele é o Lula. Que diferença faz para o Bolsonaro? Por que é uma derrota contra o Bolsonaro isso aí? Acabou. Bolsonaro vai embora. Tchau. Não tem, isso aí não vai prejudicar em nada o Bolsonaro. Né? Ele, inclusive, ele, inclusive, utilizou, muito bem utilizado aí esse orçamento secreto para fazer a campanha eleitoral dele, comprou aí uma parte gigantesca da população para votar nele, tanto que ele teve uma votação muito expressiva. Se o Bolsonaro não tivesse liberado aí uma quantidade muito grande de dinheiro, ele não teria tido a votação que ele teve. Que foi ele foi a segunda pessoa mais votada na história do Brasil, perdendo só para o Lula nessa última eleição, que ganhou dele. Mas de resto, ele teve uma votação muito expressiva. Foi graças ao orçamento secreto, graças a tudo isso daí, né? E aí agora que é o Lula que vai precisar utilizar disso daí, o STF proíbe e todo mundo comemora como se fosse uma vitória contra o Bolsonaro. Esquisito, né, Márcio? Não, e quem começa comemorando tudo isso aí? Para poder a esquerda acompanhar? Ah, A imprensa burguesa.
É como o Rui falou antes, o pessoal repete o que a imprensa burguesa fala. A imprensa burguesa fala uma coisa, é que o pessoal, eu não sou fã do Brizola, mas o Brizola falou uma coisa assim, quando a Globo fala uma coisa, eu sou do outro lado. É sempre assim. De repente a imprensa está falando que, nossa, que vitória do STF, ter acabado com... E outra coisa também, esse lance do STF também, né? O STF ele entra em qualquer coisa que deveria ser uma decisão parlamentar, né? A discussão do parlamento, o STF, 11 pessoas lá que ganham 40 mil reais, assim, fora os auxílios, decide as coisas, né? E realmente, você está correto, Chico. O Lula poderia usar desse expediente para sair com vantagens, né? Porque é assim também. Ele vai precisar governar e a gente precisa ter conquistas para nós, né? Isso aí tem que ter o quê? Tem que ter acordos, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Fazer o que Bolsonaro fez é o contrário. Não para poder privatizar e destruir o Brasil, mas fazer os acordos ali para poder melhorar a situação do povo brasileiro. E isso eles fazem bem no meio da negociação da PEC da transição, que precisa do apoio do Congresso. Lula nem entrou no negócio do eles governo. Eles já estão sabotando ele. Nossa. Então, isso daqui é para todo mundo ver que isso é uma coordenada política importante para o próximo período. O STF vai fazer tudo que for necessário para sabotar o governo Lula. Né? Enquanto a esquerda comemora, festeja o STF, a gente está vendo aí como que eles estão agindo. Né? É para sabotar o governo Lula. Bom, companheiros,